Bem, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de aceleração. A relação entre a aceleração e a velocidade é semelhante à relação que a gente tem entre a velocidade e a posição que a gente acabou de falar anteriormente. A gente acabou de falar. A aceleração, então, a aceleração média, ela é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. Então, o quanto a velocidade está variando à medida que o tempo passa. Mas só que agora do ponto de vista não infinitesimal, né? Do ponto de vista macroscópico. Então é uma média, aceleração média. O valor da aceleração média não indica qual é o valor da aceleração em cada instante de tempo. Então ela é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, que também pode ser escrito dessa forma. Para manter a coerência da definição, então a unidade da aceleração tem que ser a unidade de velocidade dividida por unidade de tempo. Como a unidade de velocidade é a unidade de comprimento por tempo, então a gente tem que a unidade da aceleração ela tem que ser a unidade de comprimento dividido pelo quadrado da unidade de tempo. No sistema internacional, a gente tem que essa unidade é metros por segundo ao quadrado, o que significa que uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado significa o aumento de velocidade de 1 metro por segundo a cada segundo. Um valor médio de aumento de 1 metro por segundo a cada segundo. Então, se no instante 2 segundos a velocidade é 2 metros por segundo, no instante 3 vai ser 3, depois vai ser 4, 5, então vai aumentando de 1 em 1, certo? Isso é, claro, pensando no intervalo de 1 segundo. Então, se o intervalo for de 7 segundos, vai ser 7 metros por segundo. É, o aumento, né? Então, é só indicando qual é a interpretação disso. A gente poderia ter outras unidades, né? Uma unidade também que aparece algumas vezes, não é muito comum, é o quilômetro por hora por segundo. Essa daqui é útil quando você quiser falar a respeito de velocidades que estão em quilômetros por hora e você quer transformar isso, e você quer saber o quanto isso aumenta em segundos. Por exemplo, pensa num carro que está acelerando, né? Eu quero saber de quanto tempo, qual que é a aceleração que o carro tem que ter para ele ir de 0 a 100 em, sei lá, em 15 segundos. Então a aceleração seria dada dessa forma, né? Então poderia, para esse caso, então ele vai de 0 até 100 km por hora, a velocidade final dele, em 15 segundos, então seria algo assim. Isso aqui é quilômetros por hora por segundo. Tá? Seria essa a razão aqui. De maneira semelhante que a gente fez lá para a velocidade, a gente tem a aceleração instantânea também, que é uma aceleração limite da aceleração média, que é a aceleração em um determinado instante muito bem definido. Isso aqui é bastante útil para problemas em que você tem uma aceleração variável, né? Que está ligado a forças resultantes, a resultantes que são variáveis. Tá, então, da mesma forma, a aceleração instantânea, então, é a razão, é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo, mas só que considerando intervalos de tempo muito pequenos, tendendo a zero. Então, é um limite dessa variação, para quando o ΔT tende a zero. Essa aqui também é uma definição da derivada, né? Então você escreve isso como a derivada da velocidade com relação ao tempo, que pode ser escrito dessa forma também. Tá? E da mesma forma que a gente fez lá para a velocidade, aqui também graficamente tem uma interpretação. Agora no gráfico da velocidade em função do tempo, se a gente vê que a velocidade segue o padrão dessa curva azul aqui, que é a velocidade que está aumentando à medida que o tempo passa, né? Ela é uma curva crescente. Então, se a gente considerar esse tempo t, a aceleração seria dada então como a tangente dessa curva, né? Seria está associada à inclinação dessa curva que é tangente à velocidade em função do tempo naquele ponto, tá? Então, se eu pensar que aqui tem um ângulo θ e que a variação da velocidade nesse intervalo de tempo aqui, né, considerando a reta tangente, é ΔV dividido por ΔT, então a tangente de θ, a tangente de θ é a aceleração. É a aceleração instantânea naquele ponto. Tá, e aqui aquelas mesmas relações que a gente viu lá para velocidade também vão valer aqui, né? Se eu quiser saber, por exemplo, qual a aceleração média
intervalo de tempo. Tá, vamos lá. Se eu tenho desse intervalo aqui, ó, de T1 até T2. Graficamente, então seria algo assim. Ó. Aqui eu tenho a velocidade V1, aqui eu tenho a velocidade V2. Então a reta que passa pelos dois pontos, né, a corda que passa pelos dois pontos é essa, e o ângulo e a velocidade média estaria então associada a esse ângulo. Então veja que a diferença entre a interpretação da aceleração média e da aceleração instantânea é que a aceleração média está associada à inclinação da reta ou da corda, né, que é da reta secante, que toca dois pontos da curva, os dois pontos em consideração. Enquanto que a instantânea toca um ponto só, então ela está associada à reta que é tangente. Notem que a tangente ela é interessante, aliás, é até bom mencionar isso, que a tangente ela toca em um único ponto, mas você tem um número infinito de retas que tocam a curva em um único ponto, né? Essa aqui, por exemplo, toca em um único ponto, essa aqui também. Só que o interessante dela é que ela toca nesse único ponto e não atravessa, né, de um lado para o outro. A diferença é essa, ela toca nesse ponto, mas não atravessa para um lado para o outro. Isso deixa ela muito bem definida, porque qualquer outra reta que toque em um único ponto, ela vai passar de um lado para o outro, e aquelas que tocam em dois pontos, elas na verdade elas não são tangentes, tá? Tá, então a aceleração está ligada à derivada da velocidade com relação ao tempo, mas só que a própria velocidade ela é a derivada da posição com relação ao tempo. Então aqui eu tenho a derivada de uma derivada. Se eu for escrever em termos da posição, então a aceleração é a derivada com relação ao tempo da derivada com relação ao tempo da posição. Isso aqui pode ser escrito de maneira mais simples, da seguinte forma. A aceleração, então, é a derivada segunda com relação ao tempo da posição. Essa notação aqui tem esse significado. É uma derivada depois da outra. Tá? São duas derivadas da função posição em função do tempo. Tá, então a gente viu que a velocidade é a tangente de θ para o gráfico da posição em função do tempo. Né? Aqui tem aquele gráfico mais uma vez da posição em função do tempo. A velocidade está associada então à inclinação dessas retas tangentes. A questão agora é, e a aceleração? E a aceleração? Tá, a aceleração então, já que ela é a derivada da velocidade, então a aceleração é derivada com relação ao tempo, pensando agora nesse gráfico em termos do θ, desse ângulo θ, né? Aqui, a derivada da tangente com relação ao tempo. Só que a gente tem que lembrar lá da regra da cadeia, né? Das derivadas. Se eu estou fazendo o seguinte, olha, vou fazer isso aqui embaixo. Eu estou fazendo a derivada com relação a x de uma função z que é de y, e esse y que é a função de x, então eu posso escrever isso, eu posso fazer isso como a derivada de z com relação a y multiplicado pela derivada de y com relação a x. Com relação a x. Então, eu primeiro faço a derivada da externa e depois faço a derivada da interna. Que é o que a gente faz aqui. Ó. Eu quero a derivada da tangente de θ com relação ao t. Só que a θ é uma função do tempo. Né? Se a gente imaginar aqui, olha só, que o ângulo θ, a inclinação muda à medida que o tempo passa, né? Aqui eu já tenho uma outra inclinação, então ele é a função do tempo também. Então, a derivada com relação a θ da tangente, aliás, a derivada com relação ao tempo da tangente θ vai ser a derivada da tangente de θ com relação ao θ vezes a derivada de θ com relação ao tempo. Então, eu faço primeiro a derivada da externa, depois a derivada da função interna. Tá, como a gente vai desenvolver isso aqui um pouco ainda, mas o que é importante notar aqui? Que se essa derivada aqui for positiva,
o que eu já posso afirmar de antemão que é positivo, a gente vai ver isso, ela é maior ou igual a zero, então, se o ângulo estiver aumentando, eu vou ter uma aceleração positiva. Tá? Então, se eu tiver a derivada de θ com relação ao tempo positiva, a aceleração vai ser positiva. Ou, se a gente pensar do ponto de vista gráfico, bem, o que a gente pode pensar? Olha, se a inclinação estiver subindo, se a velocidade estiver aumentando, então a aceleração é positiva, né? Pensa aqui do ponto de A até B, o que está acontecendo? A inclinação ela tá aumentando, ela está aumentando. Então, nesse intervalo aqui, ó, todo a aceleração é positiva. Agora, se eu penso de B até D, o que está acontecendo? Aqui eu tenho inclinação muito alta e ela vai diminuindo até se tornar negativa. Então, nesse outro intervalo, deixa eu colocar em outra cor aqui, nesse outro intervalo daqui, a aceleração é negativa. E agora, ali no último intervalo, ela tem um valor negativo e está se tornando menos negativa até chegar a zero. Né? Então, na verdade, a velocidade está aumentando. Então, nesses intervalos em que a velocidade está aumentando, a aceleração é positiva. Aqui a aceleração é positiva e aqui a aceleração é positiva também. E naquele outro aqui em que a inclinação está diminuindo, a aceleração é negativa. O que a gente pode notar aqui? Então, quando a curva da posição em função do tempo tem essa concavidade para cima, que é o que acontece aqui, e do outro lado lá também, tem essa concavidade para cima, a aceleração é positiva. Quando ela tem a concavidade para baixo, a aceleração é negativa, nos intervalos em que ela tem concavidade para baixo. E nos intervalos em que eu não tenho mudança da inclinação, como por exemplo no movimento em que eu tenho essa linha reta daqui, essa linha reta, então a aceleração é igual a zero, né? A aceleração é igual a zero. Porque aqui a velocidade nesse ponto é a mesma velocidade desse outro ponto, ela é constante. Tá certo? Então, a gente pode até dizer que nesses pontos aqui, ó, nesse ponto aqui, que é entre a região que a aceleração é positiva e a aceleração é negativa, nesse ponto aqui, então a aceleração é igual a zero. Nesse outro ponto aqui, a aceleração é igual a zero também. Igual a zero. Não, beleza. Agora vamos desenvolver isso aqui um pouquinho mais para ver como é que eu posso analisar a aceleração em termos dos ângulos, em termos do ângulo. Tá, então eu vou ter que derivar a tangente θ com relação a θ. Aqui eu vou ter que lembrar, eu vou colocar algumas coisas que a gente tem que se lembrar aqui no canto para a gente fazer esse cálculo. A primeira coisa que a gente tem que se recordar, obviamente, não obviamente, mas eu vou derivar a função tangente θ em termos da sua definição, que é o seno de θ dividido por cosseno de θ. Então, no final das contas, eu tenho que derivar seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Estou derivando a razão dessas duas funções. Tá, eu tenho algumas maneiras de fazer isso, né? Uma maneira da gente fazer deixa eu pensar aqui. Pensa que você tem um produto de duas funções. Um produto de duas funções. Como é que eu derivo o produto dessas duas funções? Tá, a derivada com relação a x de f vezes g. Aqui acho que ficou um pouco pequeno. Deixa eu só apagar. Derivada do produto de duas funções com relação a x é quem? Vai ser a derivada da primeira multiplicado pela segunda. Deixa eu só pôr entre parênteses para ficar claro que a derivada é só da primeira função, vezes a primeira vezes a derivada da segunda. Então a gente pode aplicar as derivadas em separado. A gente pode imaginar isso aqui como produto de duas funções para a gente usar essa identidade. Isso aqui é a identidade lá do cálculo. Posso pensar que isso aqui é a derivada com relação a θ do produto da função seno de θ pela função cosseno de θ elevado a menos 1. Então, isso aqui tudo é a segunda função minha, tá? Então, isso daqui, utilizando aquela propriedade lá, vai dar o quê? A derivada do seno de θ com relação a θ multiplicado pelo cosseno de θ, tudo isso aqui elevado a menos 1, mais seno de θ
multiplicado pela derivada com relação a θ do cosseno de θ elevado a menos 1. Tá? Tá, a derivada do cosseno de θ a gente consegue fazer. Tem que lembrar, vou colocar aqui no canto, que a derivada do seno de θ com relação a θ é igual ao cosseno de θ. E vou colocar também a do cosseno, que a derivada do cosseno de θ com relação a θ é menos seno de θ. Deixa eu só ver se isso aqui faz sentido. Para ver se isso faz sentido, deixa eu só pensar aqui no ciclo trigonométrico. Tá? O eixo horizontal corresponde ao cosseno e o eixo vertical corresponde ao seno. Né? Se eu penso aqui no ciclo, aqui no primeiro quadrante, né? No primeiro quadrante, se eu pensar na função seno. A função seno inicialmente ela é igual a zero para pequenos ângulos, à medida que o ângulo vai aumentando, né? Ela vai pegando valores maiores. Então ela está crescendo. Então a função seno está ficando cada vez maior. Então faz sentido que no primeiro quadrante então, a derivada do seno seja positiva, que é o que está acontecendo. O cosseno ele é positivo. Se eu penso agora na função cosseno, ela começa com o valor 1 para θ igual a zero, e à medida que o ângulo vai aumentando, então o valor do cosseno vai ficando cada vez menor. Né? Vai ficando cada vez menor. Se ele está diminuindo o valor, então tem que ter uma derivada negativa nesse primeiro quadrante. Que é o que acontece, já que o seno é positivo no primeiro quadrante, então esse sinal me garante que a derivada é negativa. Isso aqui é só para garantir que eu não errei o sinal. Só uma maneira da gente memorizar. Tá, mas ainda assim não dá para aplicar diretamente, porque aqui eu não tenho a derivada do cosseno, né? Não tem a derivada do cosseno, não tem a derivada do cosseno elevado a menos 1. Aí a gente tem que lembrar de que a derivada da potência de uma função, deixa eu colocar de outra cor aqui embaixo, a derivada de um f elevado a n com relação a x vai ser o quê? Eu desço o expoente, n, vezes f elevado a menos 1, eu diminuo 1 do expoente e multiplico pela derivada de f com relação a x. Isso desde que o n seja diferente de... Ele tem que ser diferente de zero, certo? Porque deixa eu ver, se está elevado a zero, na verdade, ele tem que ser diferente de... Ele tem que ser diferente de 1. Não, se é 1 é a mesma coisa. Ele tem que ser diferente de zero. Tem que ser diferente de zero. Porque se ele é igual a zero, vamos lá, elevado a zero vai dar... Não, faz sentido, o zero faz sentido. Deixa eu só pensar aqui. Se ele for igual a 1, faz sentido também. Se ele for igual a menos 1, não, ele tem que ser... Vamos deixar assim. Tá, então vamos lá. Então eu posso aplicar aqui para tirar essa derivada do cosseno de θ menos 1. Então deixa eu só copiar isso aqui de baixo. Então vai dar derivada do seno de θ com relação a θ vezes cosseno de θ elevado a menos 1 mais seno de θ. Aqui eu estou derivando uma função elevada a menos 1, vai cair o expoente, vai descer menos 1, vai ficar cosseno de θ elevado a menos 1, que era o expoente, menos 1, vai ficar menos 2, vezes a derivada com relação ao cosseno de θ, a derivada do cosseno de θ com relação a θ. A derivada do seno a gente já sabe, é o cosseno. Então aqui deu cosseno de θ. Aqui eu tenho cosseno de θ elevado a menos 1. E aqui eu tenho um sinal negativo, né? Ficou menos seno de θ. Aqui deu cosseno ao quadrado, né? No denominador.
que é menos 1, menos 2, vai para cá para o denominador. E a derivada do cosseno é menos o seno. Menos seno de θ. Então, aqui eu posso simplificar aqui, né? Eu tenho, então, que fica... Cadê? Tá. Aqui em cima. Fica, então, 1 menos com menos vai dar mais. Seno de θ dividido pelo cosseno de θ, tudo isso elevado ao quadrado. Ou seja, isso aqui é 1 mais a tangente de θ elevado ao quadrado. A tangente θ, não importa se vai ser positivo ou negativo, então isso aqui, como eu estou levando ao quadrado, vai ficar sempre positivo. Então isso aqui é sempre maior ou igual a 1, na verdade, né? O que é maior do que zero. Então essa derivada daqui, a derivada da tangente, é sempre maior do que zero. O que confirma o que a gente esperava aqui, né? Que se a derivada do ângulo, se a derivada do ângulo da curva de x em função do tempo for positiva, então a gente vai ter aceleração positiva, que é aquela análise que a gente fez aqui, né? Se a aceleração for, se a curvatura for para cima, então eu tenho aceleração positiva. Se a curvatura for para baixo, se a concavidade for para baixo, desculpa, se a concavidade for para baixo, a derivada de θ com relação ao tempo vai ser negativa e então essa aceleração é negativa. E se a taxa de crescimento do ângulo com relação ao tempo for igual a zero, que é esse caso em que o ângulo é constante, então a aceleração é igual a zero. Então, concluindo, só resumindo o que está lá, dθ, dt for maior do que zero, aceleração positiva, a concavidade para cima. Se dθ, dt for menor do que zero, a aceleração é negativa, concavidade para baixo. Se dθ, dt for igual a zero, a aceleração é igual a zero, é uma linha reta, pode ser dessa forma ou dessa outra forma, crescente ou decrescente, enfim, não interessa. A aceleração é igual a zero.